Hello, 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 amores! Segunda parte da aula de pronomes. E a gente já começa, óbvio, trazendo os pronomes relativos, que são os queridinhos da prova de concurso. Lembra que os pronomes relativos, gente, pode ser o quem, quando se refere a pessoas, o que pode se referir a objetos ou pessoas, viu? O onde pode atuar como pronome relativo, o cujo, que é muito queridinho e a gente vai já trabalhar, o qual, a qual, todos atuam como pronomes relativos. Na primeira aula de pronome, eu já tinha falado que o pronome relativo, ele exerce papel anafórico, ou seja, como ele faz relação com a explicação que já apareceu, ele tem relação anafórica, tá? Quem não assistiu a primeira aulinha de pronome, depois, tá? Não esquece, assiste a primeira parte direitinho. Eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição. Então, o que acontece, gente? É importante observar que os pronomes relativos que mais vêm em prova é o onde e o cujo, tá? Já vamos aprender logo esses dois para a gente arrochar, papai. Bora! O pronome relativo onde só é usado para lugares. E é por isso que ele vem muito em prova, porque a gente usa muito errado. Pela norma culta, gente, nossa, onde e aonde só se usa para lugares. A cidade onde moro é Manaus. Olha só, a cidade onde moro é Manaus. A escola em que estudo é Caputina, viu? É uma escola de capuchinhos. Bora. Ei, é uma escola jesuítica. Olha aí, ó. Observem, quando eu falo, ó, Regis mora em Manaus. Tá. A cidade onde Regis mora é Manaus. Viu? Tá corretíssimo, porque o onde se refere a lugar. Gente, não esquece disso, pelo amor de Deus, é a cara da prova, de verdade, tá? Sem terrorismo, mas é verdade. Onde e aonde só se usa para lugares. O aonde só é usado quando o verbo dá ideia de movimento, tá? Verbos que dão ideia de movimento. Ir, vir, chegar, voltar, retornar, viu? Dirigir-se, são verbos que dão ideia de movimento. Então, por exemplo, se eu falo assim, gente, eu vou a, por isso que quem vai a. É errado quando eu falo, eu vou na praça, já está errado. Verbos que dão ideia de movimento, aprende logo. Não aceita a preposição em, não aceita. Tá errado, viu? Cheguei em casa, tá errado, é cheguei a casa. Verbos que dão ideia de movimento pedem a preposição a. Então, verbo ir, vir, chegar, voltar, retornar, dirigir, são verbos que dão ideia de movimento. Por isso que eu uso aonde. Galera, esse a, ele surge da regência, da exigência. Então, por exemplo, se eu falo, eu vou ao aeroporto, quem vai, vai a. Aí eu pergunto, aonde você vai? Olha só, viu? Aonde você vai? Porque quem vai, vai a. Ei, cuidado com o verbo estar. O estado é uma ideia estática. Por isso que as pessoas às vezes erram. Aonde você estava até uma hora dessa? Hein? Marcos Antony de Cópolis II. Gente, preste atenção. Não é aonde. Nesse contexto é onde. Onde você estava. Olha aí, ó. Porque o estado é uma ideia estática. Por isso que na musiquinha lá do Caetano, ele termina, ó. Onde está você agora? Olha aí, ó. Viu? Direitinho pela norma culta. É o onde, porque o onde dá uma ideia, né? No caso, onde, porque o estado é uma ideia estática. Gente, bora lá. Uma observação importantíssima sobre o onde. Olha para cá. Onde dá para trocar pelo em que. Isso é a cara das provas, principalmente Sebrasp. Sebrasp adora essa pegadinha. Então ele vai perguntar: a expressão onde pode ser substituída por em que, sem que haja prejuízo gramatical e sem que haja mudança de sentido? Isso é muito a cara do concurso. Então, gente, eu posso trocar o onde pelo em que brincando. A cidade onde moro é Manaus, ou a cidade em que moro é Manaus. Beleza? Professor, e quando é que o onde vai estar errado? Quando não está empregado com a ideia de lugar. Exemplo, bora lá, gente. Ei, no período do carnaval, onde as pessoas
se fantasiam, já está errado. Porque quando eu falo no período do carnaval, amor, não é lugar. Então não tem lógica eu falar no período do carnaval, onde as pessoas se fantasiam. Gente, no período do carnaval não é lugar. Então já está errado. Beleza? Quando está errado, eu sou obrigada a usar, por exemplo, o em que. No período do carnaval, em que as pessoas se fantasiam, então nesse caso, eu sou obrigada a usar o em que e não o onde. Beleza? Por isso que a gente tem que tomar cuidado direitinho quanto ao uso. Lá na prova ele vai perguntar. A expressão onde pode ser substituída por em que? Quando ele fala pode, ele está dizendo que as duas formas estão corretas. Se eu trocar o onde pelo em que, os dois estão corretos. É o pode, é o poder do verbo, pode. Quando ele fala deve, é obrigação. Quando ele fala deve, amor, ele está dizendo automaticamente que só uma das formas estão corretas. Bora lá, gente. Se eu falo, por exemplo, no período do carnaval, onde as pessoas se fantasiam. A gente já viu que o onde está errado, tem que ser o em que. No período do carnaval, em que as pessoas se fantasiam. Então, nesse caso, o onde está errado e o em que está correto. Então, tem que ser deve. Lá na prova tem que vir assim, ó. A expressão onde deve ser substituída pelo em que. Aí fica correto. Beleza? Não esquece disso. Pode, as duas formas estão corretas. Deve, só uma forma está correta. Muito cuidado, isso é cara de provas de concurso público e pode te ajudar até em outras disciplinas fora a nossa amada língua portuguesa, tá bom? Queridos, é isso que eu tenho que entender sobre a questão do onde. Vamos falar do cujo agora? Lembra que o cujo só se usa com a ideia de posse, tá? Não esquece, amor. Cujo só se usa com a ideia de posse. Por isso que o cujo sintaticamente atua como adjunto adnominal. O cujo atua como um ADN. Por quê? Porque ele dá a ideia de posse. Então, por exemplo, se eu falo Dom Casmurro, cujo autor é Machado de Assis, pertence ao realismo. Olha só essa frase. Bora lá, gente. Dom Casmurro, cujo autor é Machado de Assis. Como é que eu sei que o cujo está bem empregado? Você pega o elemento que está antes do cujo e o elemento que está depois do cujo. Olha o que você faz. Você pega esses dois elementos, verifica se tem uma ideia de posse entre eles. Se eu falo Dom Casmurro, cujo autor é Machado de Assis. Olha para cá. Machado de Assis é o autor de Dom Casmurro. Dom Casmurro pertence a Machado de Assis. Se Dom Casmurro pertence a Machado de Assis, o autor é Dom Casmurro? Ou o autor é Machado de Assis? Ei, tem uma relação de posse. Por isso que está correto. Não esqueçam. Quando não tiver ideia de posse, já sabe que o cujo está errado. E uma dica importante, gente. Ei, geralmente quando, após o cujo, você perceber verbo, tem tudo para estar errado na frase, tá? Viu que após o cujo tem verbo, já era. Por exemplo, se eu falar assim, a menina cuja me referi, aí tá podre, 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 beleza? Cuidado. Queridos, esse é o uso do cujo. Já os outros pronomes, você já vai respeitar a regência. Lembra que o quem só se refere a pessoas. O que pode se referir a coisas ou pessoas. Tranquilo até aí? Já os outros, o qual, a qual, né? Pelo qual, pelas quais, você já vai ter que mexer com a regência para saber se pede ou não a preposição. Beleza, gente? Ei, são, no caso aí, vem a ser o emprego dos pronomes relativos. Bora para outro pronome que vem em prova. É o pronome demonstrativo. Amor, os pronomes demonstrativos até hoje as pessoas usam com uma certa dúvida, tá? Às vezes as pessoas não têm tanta segurança quanto ao emprego do pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo é o este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. A gente aprende no colégio o seguinte, o este, o objeto está próximo de quem fala, tá? Por exemplo, se eu falo assim, vou pegar o quadrinho, né, que foi feito com muito amor e carinho pela minha amiga Rebeca. Olha só, gente, este quadro é meu. O quadro está próximo de mim, que sou o falante, viu? Este quadro é meu. Geralmente na escola a gente aprende que o este é quando o objeto está próximo da pessoa que fala, né, ligado ao discurso. Se esse quadrinho estiver nas mãos de outra pessoa, tá? Astrofosilda, segura, por favor. Gente, então, se o quadro estiver na mão de outra pessoa, já vou falar como? Esse, não é mais este. Esse quadro continua sendo meu, beleza? E o aquele
geralmente é quando o objeto está mais distante das duas pessoas. Aquele quadro é bonito. Olha aí, ó. Viu? Aquela pessoa que está passando do outro lado da rua, olha aí, aquela pessoa dá uma ideia de distância entre os dois, tá? Gente, presta atenção. Essa explicação é feita de forma impecável no colégio. Só que lá na prova do concurso, eu tenho que ir além dessa explicação para eu acertar a questão. Eu tenho que levar em consideração, primeiro, gente, este, esta, isto. Não só no sentido espacial, nesse sentido geográfico, tá? A gente também tem que aprender no sentido temporal. Por exemplo, se eu falo assim, neste ano de 2023, olha aí, ó, porque é o ano corrente, é o ano em que nós estamos, então é neste ano, beleza? Agora, se eu me refiro a um ano mais distante, ó, por exemplo, em 1996, os Mamonas Assassinas morreram, né? Eu amava os Mamonas, gente. Então, olha só, em 96 faz muito tempo. Então, eu vou falar naquele ano. Naquele ano de 96, o grupo Mamonas morreu. Beleza? Gente, e professor, e o nesse? O nesse faz correspondência? Bora lá. Por exemplo, há um ano que já se passou, mas ainda mais recente, ou o ano que ainda vai entrar. Por exemplo, eu posso falar assim, ó. Nesse ano de 2022, eu não consegui atingir todas as minhas metas. Nesse ano de 2022. Mas neste ano de 2023, eu vou conseguir. Então, olha só essas relações, gente. São relações temporais, tá? Não esqueçam disso, beleza? São relações temporais. Por que vocês acham que nos documentos oficiais, por exemplo, quem trabalha aí com ofício, sabe que lá no cabeçalho do ofício, vem lá, ao excelentíssimo senhor doutor fulano de tal, 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 chefe do departamento tal, 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 beleza? Ou juiz de direito, tarará, tarará. Aí vem assim, nesta, olha aí, porque, ou então neste, né? Nesta é uma carta, neste é o ofício. Então, quando ele coloca neste, é porque, gente, aquele ofício, ele está endereçado a alguém que vai receber o ofício naquele momento. Então, a ideia do neste é nesse sentido, beleza? Gente, não esqueçam que no final dos textos, por isso que no final do texto a gente termina assim, ó, dessa forma. A gente não termina desta forma. Aí, no caso, esse dessa, ele retoma a ideia. Vamos entrar agora numa discussão muito boa, que é um item primordial até para quem faz redação, para a produção de texto. Bora lá, gente. Eu uso esse, essa, isso para retomar ideias dentro do texto. Ideias. E eu uso este, esta, isto para retomar palavras, expressões, termos. Então, por exemplo, se eu falo, o meu segredo é este. O meu segredo é este. Gente, se eu coloco este, significa que eu vou retomar o termo. O meu segredo é este. Este retoma a palavra segredo. Então, é uma correspondência de expressão. Já no caso, se eu falasse assim, gente, as pessoas vivem o tempo todo no celular. Ponto. Isso me incomoda. Olha por que eu usei o isso. Porque o isso retoma a ideia toda. Olha aí, ó. As pessoas ficam muito tempo no celular. Ponto. Isso me incomoda. Quando eu falo que isso me incomoda, quem é o isso na história? Esse isso está sendo representado pela ideia das pessoas ficarem no celular. Deu para entender, gente? O esse, essa, isso retoma a ideia. O este, esta, isto retoma a palavra, o termo, a expressão. Tá aí a diferença. Então, por exemplo, por isso que quando eu uso os dois na frase, o este se refere ao mais próximo e o aquele se refere ao mais distante. Por exemplo, se eu falo assim, ó, a televisão e o rádio são meios de comunicação. Ponto. Olha o texto. Ó. A televisão e o rádio são meios de comunicação. Ponto. Este. Por que este? Porque ele retoma a palavra rádio, que foi o último, o mais próximo. Lembra? Aí, ó. Este sempre está ligado na minha casa. Já aquela, de vez em quando. Quem é aquela? A televisão, que foi o primeiro elemento a ser mencionado. Beleza? Quando eu uso os dois. Tá bom? Gente, do nada me veio à mente
a ideia do vosso. É o seguinte, nunca use na mesma frase vosso e vossa. Tipo assim, Vossa Alteza não deferiu vosso pedido. Não usa vosso e vossa na mesma frase. Você vai intercalar. Vossa Alteza não deferiu seu pedido ou meu pedido. Gente, eu não posso falar Vossa Alteza não deferiu o vosso. Não. Aí se eu começasse Sua Alteza não deferiu o seu pedido. Tá errado também, porque eu não vou usar sua e seu na mesma frase. Sua Alteza não deferiu vosso pedido. Deu para entender? Ou se eu comecei com sua, vou colocar o vosso, o vossa lá no meio. Se eu comecei com vosso ou vossa, vou colocar o seu e o sua lá no meio da frase. Sempre você vai intercalar. Nunca pode vir vosso e vossa na mesma frase ou seu e sua na mesma frase. Que vai estar errado quanto ao emprego do pronome. Embora, né, a gente esteja falando aí, nesse caso de pronome, de tratamento com uma ideia possessiva, tá bom? Gente, não esqueçam. Isso era para eu ter explicado lá em pronome de tratamento. Esqueci, do nada. Mas ainda bem que eu lembrei, né? E estou explicando aqui. Queridos, por isso que uma aula complementa a outra. Tem que assistir as duas partes da aula de pronomes, beleza? Amores, nós já falamos do pronome relativo, já falamos do pronome demonstrativo. Agora vamos falar do pronome indefinido. Lembra que os pronomes indefinidos, eles podem ou não variar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Quando a gente estuda o conteúdo de concordância nominal, a gente se atrapalha. Vou dar um exemplo. A expressão muito pode ser um pronome indefinido, mas a expressão muito pode ser um advérbio, viu? Quem vai determinar é o contexto. Aí a dica que eu sempre falo para os meus queridos alunos: passa a frase para o plural. Tudo, presta atenção, aprende. Tudo que for para o plural varia. Se não vai para o plural, não varia. Já fica questionando. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu estou com muitos problemas. Esse muitos, não ficou muitos no plural? Já não é advérbio, porque advérbio não varia. Deu para entender? Se eu falo assim, ó, ele é muito tímido, esse muito é advérbio. Ó, ele é muito tímido. Coloca a frase no plural. Eles são muito tímidos. Tudo vai para o plural, menos o muito porque é advérbio. Deu para entender? Para você saber se o muito é pronome ou se ele é advérbio, coloca a frase no plural. Sempre que ele for pronome, ele vai variar. Quando ele não for pronome, quando ele atuar como advérbio, ele não varia. Tá aí, ó. Ei, muito riso, pouco siso. Muito riso. Esse muito é pronome, porque ele está ao lado do nome. Ainda tem isso, ó. Advérbio não se cheira com substantivo, tá? Inclusive, lá no meu Insta, eu discuto muito, eu jogo nessas situações, eu jogo as charadas no meu Instagram, tá, amores? Ei, sigam o Tio Regis no Instagram, vocês vão adorar as dicas e as charadas. Então, assim, quando eu falo muito riso, esse muito é pronome adjetivo. Ele é pronome. Ele é um pronome indefinido adjetivo. Muito riso. Porque riso é substantivo. Meu Deus, tá me dando soluço. Porque riso é substantivo. Muito riso. Tanto que dá para colocar no plural. Muitos risos. Olha aí, ó. Muitos risos. Se foi para o plural, o muitos é pronome. Deu para entender? A gente não tem como errar. Fica mais fácil. Pega a frase e joga para o plural. Se a palavra mudar, é porque ela é uma classe variável. Se ela não mudar, ela é invariável. No caso do muito, quando ele não muda, ele é um advérbio, quando não muda. E quando ele muda, ele é pronome. É um pronome indefinido. Gente, então não esquece, o muito. Agora, ninguém. Ninguém é um pronome indefinido também. Só que o ninguém, ele não varia. Não existe ninguém, viu? Por favor. Ai, alguém estiveram aqui. Alguém, ninguém. Não existe, meu irmão. Então, só toma cuidado porque existe pronome indefinido que varia e pronome indefinido que não varia. Por exemplo, nenhum. Qual é o feminino de nenhum? Nenhuma. Qual é o plural de nenhum? Nenhuns. Então, existe, entendeu? Já no caso de outros pronomes, não. Só isso que você tem que entender sobre os pronomes indefinidos.